Ih, cara, É porque eu bati. faltou um negocinho aí, né? Salve, salve, rapaziada! Pokémon Neymar 99. 99, o ano em que Fernanda Montenegro perdeu o Oscar para Gwyneth Paltrow. O maior roubo da história do Oscar. Com vocês, mais uma informação desnecessária. Exatamente. Só pra deixar um aviso já no começo do vídeo aqui. Na terça-feira, meio-dia, a gente tem live do programa número 100. Então vai ser um formato de live, mas vai ficar salvo também no YouTube pra ver Sim, depois, né? com certeza. Então a gente hoje, infelizmente, não teve Série C no meio da semana. Mas Mas se graças fala a seriado, Deus né? acabou o Data FIFA. É que é sempre um inferno, É. né? É horrível. E vamos falar do Brasileirão Série A. Exatamente. Porque acabou o Campeonato Inglês, acabou... Nesse Champions período, League. mais ou menos até agosto, é só futebol brasileiro. Graças a Deus. Que é o que a gente gosta. É, eu não gosto de futebol europeu. Principalmente o francês. Ninguém gosta de futebol francês. A gente só finge que... O espanhol também, a gente não gosta do espanhol. Não, o espanhol, a galera só gosta de vez em quando. Agora que o Vinícius Júnior tá, gosta. Mas se o Vinícius Júnior for pro Manchester City, ninguém vai gostar. Exatamente. E aí, vamos falar do Brasileirão. Sim. O primeiro jogo foi na quarta-feira. São Paulo Atlético Paranaense. São Paulo ganha 2x1 em casa do Atlético Paranaense. Dorival reviveu essa equipe, né? Pode trazer os memes do Dorival Paudurão. Não, e até uma frase que tu falou e que eu já vi programas esportivos replicarem que é: se não fosse o Dorival, São Paulo ia brigar pra não cair. Também eu já falo isso tem um tempo. Dorival salvou o São Paulo na temporada. Exatamente. Não. Vai chegar longe na Sul-Americana, inclusive. Acho que chega sim. Chega Tem, sim. tem o elenco e treinado... Tem o Dorival, né? É, tem o Dorival, mas tipo assim, com esse elenco, se fosse o Dorival, por exemplo, na final do ano passado, eu acho que o São Paulo podia ter sido campeão. Que perdeu, né, pro Suco Del Valle. Mas esse ano pode ser. Cruzeiro em casa perde Fortaleza de 1x0. Fortaleza do Voivoda, que é um time constante. Acho que Diferente do que ele foi ano passado. porque esse ano se estabeleceu o que o Fortaleza quer. Então, o Fortaleza esse ano é um time que sabe aonde quer chegar. E aí o Cruzeiro sai sobre vários, inclusive, depois desse jogo, porque a torcida protestou. Infelizmente, inclusive, essa rodada, nós tivemos 2 protestos ridículos, Sim, né? foi um negócio absurdo. Tanto a torcida do Vasco quanto a do Santos. O Santos já foi punido com 30 dias. Vasco também, 30 dias. 30 dias de portão fechado? Sim. É pouco ainda. Sim, também acho. É. E não resolve. Você Não. tem que identificar as pessoas, tem que ver. Principalmente, eu não posso falar pelo Vasco, mas pelo Santos veio do setor destinado à torcida organizada. Ou seja, você sabe quem são as pessoas que estão naquele setor. A do Vasco eu não sei dizer, não vou querer afirmar aqui ser leviano, pode ser que tenha uma reportagem, mas a do Santos veio do setor da torcida organizada. Então, precisa de mais rigor e mais apuração nisso. Mas dessa confusão do Vasco saiu um dos melhores vídeos do ano. Qual? O cara mijou no copo, saiu correndo para jogar no policial, ele escorregou e o mijo caiu nele. Justo. É um dos melhores vídeos que você... Karma instantâneo. Mas, botando um ponto mais sério nessa discussão que a gente estava tendo agora, o Corinthians, inclusive, o presidente do Corinthians deu uma entrevista coletiva falando com a possibilidade de romper com a organizada. E eu acho que as organizadas, inclusive, se esse caminho for tomado, elas têm uma tendência a acabar. Porque... Só que a gente já vê isso há muito tempo e a gente sempre vê os clubes passando a mão na cabeça da organizada, né? O grande problema é que não é das organizadas, é da organizada. Toda maior organizada de um clube, e pode ser um clube da Série A como da Série C, que tem no Remo, tem no Paysandu, tem uma anuência da presidência. E, cara, você se torna refém. Você se torna refém, porque querendo ou não, o futebol, e isso mais para a Série A, menos que Série B e Série C, está se tornando um futebol de clientes. A torcida organizada, no caso, vou usar 2 exemplos paulistas aqui. A Mancha Alviverde e a Gaviões da Fiel é quem puxa o canto, é quem puxa... O Corinthians sempre é exaltado pela torcida e tal, mas quem puxa é a Gaviões. Então imagine... Aqui no Pará, do Remo é a Remoçada que não é mais remoçada, torcida organizada Zunina, e a Terror Bicolor, do que não é mais Terror Bicolor também, que eles fingem que não é mais o mesmo nome, porque já foram banidos do estádio, então não adianta. Mas assim, você fica refém, e eu vou até sair um pouquinho
do escopo futebol nacional, mas eu lembro um documentário que tem chamado Football Factories, que fala sobre torcidas organizadas e vai ao redor do mundo. E ele fala, por exemplo, do Dinamo Zagreb. O Dinamo Zagreb, hoje, que é um clube que frequenta a Champions League, não vai muito longe, mas é um time da Champions League, ele é refém da torcida organizada. Por quê? Tirando a torcida organizada, as pessoas não vão ao estádio. Então é o setor da torcida organizada que lota, que canta, que acende sinalizador e tal. E eu acho que o futebol não pode ficar refém de torcida, porque assim, e eu tenho uma crítica muito grande com a torcida, que é a mancha alviverde. Vai toda de branco, né, que era a antiga mancha verde. O uniforme do Palmeiras é verde. Eles vão de branco para exaltar a própria torcida. O que tem que ser exaltado é o clube, né? É o clube, não a torcida. E isso acontece, por exemplo, eu sou remista e a torcida remoçada faz isso. Os cânticos da remoçada são mais exaltando a si mesmo do que ao clube do Remo. Eu sou completamente contra isso, por exemplo. E eu acho que o futuro, assim, na verdade a gente já tem um histórico muito grande, né? A gente tem muitos problemas de torcida, de invasão de torcida, em CT, em estádio. E o Brasil sempre nunca teve nem punição pro clube, né? Eu acho que essa é uma das primeiras vezes e poucas vezes que um clube foi punido de fato por algo tão ridículo. O jogo do Corinthians e Santos foi interrompido aos 43 do segundo tempo. O jogo nem terminou, mas aí foi finalizado no caso, né? Porque começaram a jogar rojão, no sinalizador Cássio, né? Mais no uma Cássio. vez, né? Cássio que já foi agredido na Vila Belmiro, 1 ano e meio atrás. E aí, inclusive, é esse o próximo jogo, né? O Corinthians ganha do Santos de 2-0 na própria Vila, aos 43 do segundo tempo. Agora, o mais bizarro e o mais ridículo que eu vi desse jogo foi pós-jogo o Yuri Alberto. Tu viu isso ou não? Não vi. O Yuri Alberto fez uma promessa. Que ele atravessou o campo se caso ele fizesse gol. Mostra que fase vive o Yuri Alberto. O cara atravessou a Vila Belmiro chorando aos prantos e um monte de repórter ao redor. Que eu acho de respeito. Que ele fez uma promessa pra fazer um gol e chorou. Falei, cara, isso daí é promessa de quando o cara faz de título de Libertadores, de Mundial, de não sei o quê. Ele veio fazer um gol. Por fazer um gol. Não dá. Eu acho que o Yuri Alberto é um jogador novo. Ele pode evoluir muito. Na última convocação da seleção CCS, ele estava convocado. Já nessa fase, né? Péssima que ele estava vivendo. Mas, enfim, né? Aí teve toda essa confusão, o jogo acabou um pouco antes e o Corinthians dá uma respirada na tabela, né? Sim. Fluminense... Ainda tá abaixo do Santos. Exatamente. O Fluminense empata com o Atlético Mineiro em casa no Maracanã. Diniz expulso. Jogo de porrada, expulsão e agressão. O Diniz, inclusive, destemperado com o quarto árbitro. Assim, o Diniz eu acho que ele tá nervoso. Inclusive tem um climão rolando no Fluminense, que é o Marcelo não ser de grupo. E o Marcelo tem fisioterapeuta próprio, não costuma estar com o grupo, não vai nas comemorações de título ou comemorações afins do grupo. Aí o elenco já acha que ele é uma estrela, sendo que o elenco é unido. Então já tem um murmurinho aí por volta do Marcelo. O problema é que o Marcelo, só na carreira dele no Real Madrid, ele já ganhou mais coisa que o Fluminense nos últimos 30 anos, né? Na verdade, se tu colocar o último ano da carreira do Marcelo no Real Madrid, já ganhou mais do que o Fluminense na história do Fluminense. E aí é um problema, né? Porque você cria esse... é o grupo, mano. O que ele agrega ao grupo é jogar bem. Se ele não gosta de fulano, se ele não gosta de ciclano, se ele não vai na chopada depois do jogo, não importa. Mas assim, é muito importante um grupo unido. Sim, mas o problema do grupo unido, e tu entende que isso acontece muito no futebol carioca, é virar panelinha. Panelinha não é bom. Que é o que tem no Flamengo. Exatamente. Existe panelinha. E aí o Bahia ganha em casa do Palmeiras, a gente viu esse jogo, um jogo meio maluco, porque o Bahia atacou, mas não conseguia chegar, né? A gente tava vendo o jogo, o time do Bahia ele tem uma velocidade para chegar no ataque muito grande, mas na hora do último passe, do último terço do campo, não conseguiria produzir, não conseguia dar o último passe, o cruzamento certo, finalizar no gol do Lomba de fato, assim, com perigo, né? E isso pode ser, não digo um alerta, mas assim, uma luz a ser ligada no Bahia, porque o Bahia hoje é parte do Grupo City, que tem dinheiro. Taticamente, o Bahia foi muito mais organizado que o Palmeiras. Muito mais. Não foi um negócio tipo assim, foi sorte. Não, você viu o jogo. O Bahia estava jogando em momentos de igual para igual
com poucos momentos sendo superior ao Palmeiras. Se ele tem um centroavante caneludo ali, ele já tinha feito 2, 3 gols, tranquilamente. Eu acho que não foi um jogo igual tecnicamente, porque o Palmeiras, tecnicamente, ele é o melhor time do Brasil hoje. Mas jogou mal. Jogou mal, mas produziu muito. O melhor jogador do Bahia foi o Marcos Felipe. O goleiro salvou muito. Então, assim, quem de fato produziu e tecnicamente tá superior era o Palmeiras, porque o Palmeiras conseguia produzir, chegar e finalizar. Só que esbarrou no goleiro. Tanto que o gol sai de uma jogada individual que o Cauli dribla, acho que é o Cauli, dribla 2, 3, a bola sobra, vem uma finalização e o Lomba larga no pé do Tassiano. Sim. Né? Então, assim, o Palmeiras, o gol não foi uma falha, eu acho que se falhou, alguém falhou, o Lomba, porque ele rebate uma bola que não era tão forte. Não é um bom goleiro também. E ele não é uma bola tão forte pra ele rebater, e ele rebateu, tipo, muito perto pro Tassiano finalizar. E aí o Bahia sai com esse, não é vitória, é triunfo. Triunfo, o Bahia não fala, perdão, o Bahia sai com esse triunfo, com os 3 pontos, em cima dos times que vai brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, certamente. Eu acho que o Palmeiras deve sair ainda esse ano como campeão brasileiro. Hoje é o time mais constante do futebol brasileiro. Com certeza. E aí no domingo já, né? Na quinta-feira, perdão. Domingo é agora, fim de semana, rodada fim de semana, né? Exatamente. Na quinta-feira o Grêmio ganha atrás do América Mineiro de 3-1. Soares jogando muito, né? Com dores no joelho. Então, tem esse lance de querer se aposentar, mas ainda tá jogando muito. E o América se Mineiro ele se aposentar, frente. o Grêmio é time de meio de tabela pra baixo, sem o Soares, né? O América Mineiro sai na frente com Danilo Avelar, que joga no Corinthians, né? Sim. Com o peixinho Danilo Avelar. Aí no primeiro tempo ainda, ele empata com, acho que é o Bitelo. Foi uma falha muito grande do Cavicchioli, que estava fazendo uma fase horrível ano passado. Cavicchioli fez um excelente campeonato brasileiro, mas esse ano tá complicado para ele. E logo após o Goiás tem um jogador expulso, o que facilita o América. O América Mineiro é porque é verde, né? Goiás, Palmeiras, América Mineiro. Betis da Espanha. E aí tem um jogador expulso e isso faz o Grêmio ter uma quantidade numérica de jogadores maior e também dominar o jogo. Sim. Né? E aí quando é no segundo tempo, faz 2-1, faz 3-1 e acaba com o jogo, né? Soares fez gol, inclusive. E o Vascudo? O Vasco... Cara, eu vi esse jogo. Caiu o Barbieri! Graças a Deus. Mas sim, porque o Barbieri... Não, era bom ficar Não, lá. porque o Barbieri nunca foi técnico. Mas, cara, o Vasco, meu Deus do céu, mas não tem dinheiro da 777 que salve, porque eu vi esse jogo quase que... Fucking 777! Where is the money? Where is the money? Mas assim, cara, o Vasco pressionou, o Vasco amassou o Goiás, pode-se usar esse termo, amassou o Goiás, teve um gol... bola na trave, gol teve anulado. Um gol anulado por milímetros. Que Tadeu salvando. E, cara, amassando, toma um gol numa falha do goleiro. Uma falha absurda. O Léo Jardim que acabou de ter os direitos comprados pelo Vasco, né? Então... Pois é, e não é um mau goleiro, não é um goleiro frangueiro. Não. Mas, cara, o gol do Goiás foi na verdade, é a fase. E não tem nada mais Vasco do que isso, porque foi o Vasco superior o jogo inteiro para tomar um gol na falha do goleiro e se afundar cada vez mais nesse brasileiro, né? Exatamente. E o Inter e o Botafogo ganham fora de casa. O Inter ganhou do Curitiba fora de casa, gol de pênalti. Curitiba também, grande candidato ao rebaixamento. E o Aleph né? Manga voltou a jogar já, né? Já daquela voltou? confusão, né? Apostem. E também o Botafogo, da mesma maneira que o Inter, ganha de 1-0 fora de casa com um gol de pênalti. Foram 2 joguinhos assim, chato de ver, 1-0 com gol de pênalti, né? Foram 2 joguinhos assim. E o último jogo da rodada, o Bragantino atropela o Flamengo. Parece que o Flamengo tá vindo de pré-temporada, parece que era o primeiro jogo do ano do Flamengo. Parece que o Flamengo botou o sub-20 pra jogar. Gerson não sabia como dominar uma bola. O Flamengo não viu, na verdade, a cor da bola. Não, e 4-0 foi pouco. E literalmente foi pouco. Eu não tenho nem o que falar, porque a gente só tem que destacar de fato o jogo que o Bragantino fez. Que foram 30 e poucas finalizações do Bragantino. Um número de escanteio, mais de 10 pro Bragantino. Então, assim, dominou fisicamente, taticamente, tecnicamente e na vontade também. Emocionalmente. Também.
Não, de todas as formas que você puder imaginar. O Mosqueira, Flamengo que não parecia foi- aquele Flamengo daqueles anos que o Flamengo brigava pra não cair, o que é um absurdo. Eu destacar o Mosqueira, que jogou muito, fez 1 ou 2 gols, se eu não me engano. E não é o Eline, o Lucas Evangelista, jogou muita bola no Clube Evangelista. E o Julinho Capixaba também, que tá numa fase, porque o Julinho Capixaba tá parecendo o Robertson do Liverpool. Não, se o Bragantino jogasse assim todo jogo, era brigar pra Libertadores todo ano pra título, mas a gente sabe que não é assim, né? Exatamente. Agora, G4, vamos ver como ficou. Botafogo líder. Isolado Isolado, agora, líder com 27 pontos. 5 pontos à frente do Palmeiras. E logo depois com 20 pontos de Grêmio. E depois Flamengo com 19. Na zona da degola tá Goiás com 11. América Mineiro com 8. Vasco com 6. E Curitiba com 4. Nem que o Vasco ganhe, ele saia na próxima rodada. O Vasco tá complicado. Né? Exatamente. Destaque das próximas rodadas. Vamos lá dar uma olhada com os jogos importantes da próxima rodada. Botafogo Amanhã, e Palmeiras, hoje, né? na verdade, que você vai estar vendo no sábado esse vídeo, a gente tem Atlético Paranaense e Corinthians na Arena da Jogo Baixada. bom. Provavelmente o Atlético vai ganhar. Fluminense e Bahia no Maracanã. 2 jogos seguidos no Maracanã do Fluminense. Teoricamente tinha que procurar os 6 O pontos. Fluminense, pelo que mostrou do futebol ainda, é um time superior ao Bahia, mas tá numa fase ruim. Exatamente. Fortaleza e Atlético Mineiro. Eu acho que Fortaleza... Mas lá em Minas, né? Não, é em É em Fortaleza? Fortaleza. Eu apostaria na Fortaleza. Cruzeiro e São Paulo no Mineirão. Empate. E no domingo, a gente tem Palmeiras e Botafogo. O Palmeiras vai ganhar no Botafogo. Acho que vai amassar. Grêmio e Curitiba também, os 6 Adeus, Curitiba. Santos e Flamengo sem público na Vila Belmiro. Jogo horroroso. E Bragantino e Goiás. E América Mineiro e Internacional, aquele 0x0 gostoso. Sim. Por hoje é só. Tivemos só o Campeonato Brasileiro da Série A. Mas fim de semana tem Série A e Série C. E aí, terça-feira a gente vai estar aqui. Comentando esse jogo de Série A e Série C na live ao meio-dia. Número 100, né? Da Então, live a gente número não 100. tá aqui só no YouTube, estamos nas redes sociais ligadas aqui embaixo, no TikTok também. Então, se inscreva, assine o nosso feed e até a próxima. Valeu, rapaziada.